Fala pessoal, tudo bem? Seguindo nosso curso da Reforma da Previdência, este é o último encontro envolvendo o regime próprio de Previdência Social. Nós vamos trabalhar com a última regra de transição, que é para aposentadoria por agentes nocivos, que é o artigo 21. Inclusive, vamos se familiarizando, porque essa é uma regra, o artigo 21 é um artigo dúplice, traz a mesma regra para servidores federais, mas também para segurados do regime geral de Previdência Social. Depois disso a gente fala das contribuições de servidores federais, toda a sistemática mudou, com aplicação a partir da competência março de 2020. Vou falar também de uma regra transitória sobre extinção de regimes próprios, enfim. Nesta aula a gente fecha a primeira etapa do curso, a parte de regime próprio de Previdência Social. Sabemos que a União nunca editou uma lei complementar de cunho nacional para regular a aposentadoria por agentes nocivos dos servidores públicos detentores de cargo de provimento efetivo, conforme determina o antigo parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição. Diante da omissão da União, já há mais de 10 anos, vide o leading case do mandado de junção 758, no caso de agentes nocivos, o Supremo manda aplicar no que couber as regras do regime geral, que é o artigo 57 da Lei 8213, e o Supremo lava as mãos. Um verdadeiro caos de aplicação. A administração pública não sabe, principalmente em estados e municípios, a coisa piora, aplicar a complexa sistemática do artigo 57 da Lei 8213, como, por exemplo, ter uma equipe médica ou dinheiro do trabalho para fazer um laudo ambiental, para depois preencher um perfil profissionográfico previdenciário. É um caos no âmbito da administração pública, mas essa é uma determinação vinculante do Supremo Tribunal Federal, no caso de agentes nocivos, que é a súmula vinculante 33. No caso de servidores com deficiência, também temos o problema da inexistência da Lei Complementar Nacional. O Supremo manda aplicar a Lei Complementar 142, que é a lei complementar que disciplina a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência no âmbito do regime geral. A diferença é que agentes nocivos têm súmula vinculante a 33 e pessoas com deficiência nós não temos súmula vinculante. A administração pública não era obrigada a aplicar as regras da Lei Complementar 142 de 2013. Agora vem o artigo 21 da Emenda Constitucional de número 103, aplicável ao servidor federal. Para o servidor estadual, distrital e municipal, nada muda. Permanece a súmula vinculante 33, vai ter que aplicar as regras do regime geral no que couber. Para o servidor federal, embora se aplique as regras da Lei 8213, conforme determinado expressamente no artigo 21 da Emenda 103, foram criados outros requisitos, como um sistema de pontuação. Então, digamos que o que ficou igual é que aplica a Lei 8213, mas com regras adicionais no âmbito do servidor federal. Para servidores estaduais e municipais, continua aplicando no que couber as regras do regime geral, de modo que a súmula vinculante 33 continua tendo plena aplicabilidade a servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros. Vamos enfrentar essa regra de transição para os antigos servidores federais à luz do artigo 21. Não trabalharemos agora com regime geral, vai ficar depois, porque essa norma é híbrida. O servidor público federal que tenha se filiado ao regime geral de Previdência Social até a data em vigor desta emenda à Constituição, até 13/11/2019, cujas atividades tenham sido exercidas com efetiva exposição a agentes nocivos, físicos e biológicos, prejudiciais à saúde ou associação desses, vedada a caracterização por categoria ou ocupação. Eu risquei aqui o enquadramento por periculosidade ia ser vedado, mas no segundo turno do Senado foi feito um acordo para retirar. Então não há vedação de enquadramento por periculosidade no âmbito do regime geral, inclusive do regime próprio, de modo que a própria jurisprudência do STJ de atividades com periculosidade, como vigilantes com arma de fogo, eletricitários com voltagem acima de 250 volts, ela continua tendo aplicação, não foi vedado pela emenda. Em 2020 já tramita um projeto de lei complementar no Senado, regulamentando o tema. Então, haveria vedação de enquadramento em atividades periculosas
E isso não passou no Senado. Desde que cumpridos, no caso do servidor, o mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo. Duas novidades. Quando o servidor federal ia para a União pedir aposentadoria por agente nocivo, a União aplicava o 57 da Lei 8213. 15, 20 ou 25 anos, sem idade mínima, sem tempo de serviço público, sem tempo no cargo, sem nada, aplicando a sistemática lá da Lei 8213. E agora não. Salvo quem integralizou os requisitos até 13/11/2019, porque o servidor federal, se ele integralizou os requisitos a uma aposentadoria especial, tomando de parâmetro as regras do regime geral até 13/11/2019, ele tem direito adquirido ao regramento anterior. Mas o servidor federal que não chegou a integralizar, vamos supor, 25 anos de tempo especial, agentes biológicos, um servidor federal que trabalha em hospital com contaminação permanente e agentes biológicos. Se ele não integralizou a aposentadoria especial, como no caso dado em 25 anos, em 13/11/2019, este servidor federal recairá na regra de transição da Emenda Constitucional 103 de 2019 e, nesse caso, além do enquadramento lá no 57, 58 da Lei 8213, ele terá que ter, pelo menos, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e desses 20, pelo menos 5 anos no cargo efetivo em que vai se dar a aposentadoria. São dois requisitos novos que não existiam porque antes só aplicava o 57 na Lei 8213, no que cabia à luz da súmula vinculante de número 33. Então, observado o tempo mínimo de 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 no cargo em que for concedida, na forma do artigo 57 e 58 da Lei 8213. O enquadramento por analogia, utilizando as regras do regime geral, permanece, mas com exigências extras, 20 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo. E tem mais. Ele poderá aposentar-se quando a soma da sua idade, do seu tempo de contribuição e o tempo de exposição forem respectivamente. Vejam que o tempo comum conta. É idade, tempo especial e, se o servidor federal tiver um tempo comum, um tempo não sujeito a agentes nocivos, vai ser somado aqui. Então, a soma de pontuação que veremos agora, observada a nocividade de 15, 20 ou 25 anos nos termos do regime geral, na verdade, o grosso do Serviço Público Federal, 25 anos. Por quê? Lá no regime geral, 15 anos é só o mineiro dentro da mina. E 20 anos é o mineiro em área externa, atividade de mineração. Amianto também era 20 anos, mas eu nem cito mais porque o amianto foi proibido há cerca de 2 anos pelo STF, inclusive o amianto branco crisotila, em uma lei que foi reputada inconstitucional com eficácia erga omnes. Eu trago até isso nos livros de direito ambiental, porque é um tema mais na área de direito ambiental. Eu já sustentava há muito tempo a necessidade, há quase 10 anos, nos meus livros, de se banir no Brasil a exploração do amianto branco crisotila, que dá um câncer pulmonar e gerava aposentadoria especial de 20 anos. Então, nesse caso, há um trinômio. Observar a nocividade de 15, 20 ou 25, mas os casos vão bater em 25 anos, porque 15 e 20 eu não vejo nenhum caso como enquadrar a mineração no Serviço Público Federal. Observar a nocividade de 25 anos, como, por exemplo, os servidores federais da área de medicina com exposição permanente aos agentes biológicos. A aposentadoria especial de 25 anos. Aí você pega a idade, o tempo especial de pelo menos 25 anos, e se esse servidor também tiver um tempo não nocivo, chamado tempo de contribuição comum, você também vai aplicar nessa conta. E vejam, para nós aqui, o caso de 15 ou 20 anos, veremos lá no regime geral, porque é uma regra compartilhada. A gente praticamente não vai achar isso, não vejo como aplicar no regime próprio federal. O caso é esse aqui, 86 pontos e 25 anos de exposição. A regra ficou muito pesada, vamos demonstrar por A mais B que o tempo especial, em termos práticos, quase que desaparece na Emenda Constitucional 103. Eu vou falar bem mais disso na parte de regime geral, inclusive emitir opiniões pessoais, não vou emitir agora a parte de regime geral mais apropriado para isso. Nessa situação, vejam como ficou duro. 86 menos 25, pessoal, dá 65, né? Ou desculpem, 61 anos. 61, 71, 81, 86. Então, um servidor federal em área de agentes biológicos com contaminação permanente, se ele não tiver tempo comum para entrar na pontuação, em tendo 25 anos de nocividade nos agentes biológicos com aposentadoria especial de 25 anos, ele tem que ter 61 de idade.
A idade regra geral é 65 homem, 62 mulher. Ele vai ter 61. Se for uma mulher, só muda um ano. Se for homem, só mudam 4 anos. Então, de fato, ficou extremamente rigoroso. Essa regra, até o extremo, até demais para meu gosto, mas esta regra, ela de fato só tem uma vantagem maior para quem tem tempo comum. Porque, por exemplo, se esse homem, vamos supor que tem 25 anos na nocividade, tiver 10 anos de comum, ele tem 35, aí melhora, 86 menos 35, aí vai bater 51 anos de idade. Aí a situação fica bem melhor. Nessa pontuação, vamos avaliar frações de idade e frações de tempo de contribuição. Tá? É o parágrafo 1º. A idade e o tempo de contribuição serão apurados em dias para o cálculo do somatório dos pontos e a renda será calculada de acordo com o artigo 26 da emenda. Aqui vai ser feita aquela progressividade. Aquela progressividade que nós temos a contar dos respectivos 60%. Vejam, no caso de aposentadoria de 20 ou 25 anos, parte de 60% aos 20 anos e só vai chegar aos 100% se tiver 40 anos contribuídos, no caso de uma aposentadoria especial de 20 ou 25 anos. Podendo, inclusive, passar de 100%, conforme nós vimos, proventos ultra integrais se tiver mais de 40 anos. Então, vamos supor, tem 42 anos, mais 2 anos, são 4%, 2 vezes 2, 4, vai para 104% da média. No caso de nocividade de 15 anos, que aqui é mais para o regime geral, o Serviço Público Federal não vejo como aplicar. A progressão é diferente para servidores e servidoras, porque parte dos 15 anos, então progride após 15 anos de contribuição, se for uma nocividade a partir dos 15 anos. Porque para a nocividade com 15 anos, há uma regra especial dentro do artigo 26 da Emenda Constitucional 103. E nesse caso, os proventos integrais de 100% chegam com 35 anos de contribuição e não com 40 anos de contribuição. Conforme eu tenho reportado, no regime próprio dos servidores federais, essa regra do artigo 26 é igual para homens e mulheres. Veremos na segunda etapa do curso que no regime geral a mulher tem benefício. Hoje é muito melhor o regime geral, tem regras mais flexíveis. A mulher do regime geral, na tabela do 26, ela progride após 15 anos de contribuição para passar de 60%. A mulher servidora federal, ela progride não após os 15, após os 20 anos de contribuição. Olha que loucura, 2 pesos, 2 medidas, algo que acaba sendo injustificável. Ok, pessoal? Então, esta é a regra de transição para os antigos servidores federais, no que concerne a aposentadoria especial por agentes nocivos à saúde. Isto não se aplica aos estados e municípios, como tenho batido sempre, o parágrafo 3º é expresso nesse sentido. Aplicam-se as aposentadorias de servidores dos estados, DF e municípios, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde ou associação desses agentes, vedada a categoria profissional, a vedação periculosidade caiu, na forma do parágrafo 4º do artigo 40, as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à vigência desta emenda constitucional, enquanto não houver incorporação na legislação interna. Então, até incorporação na legislação interna de estados, DF e municípios, vale a regra anterior, que era o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição, sem regulamentação, e aplicação da súmula vinculante 33, cabendo estados e municípios aplicar o 57 da Lei 8.213, sem esses requisitos adicionais, sem essa pontuação, sem os 20 anos de efetivo exercício no serviço público e sem os 5 anos no cargo em que vai se dar a aposentadoria. Então, por enquanto, acaba sendo melhor para o servidor estadual e municipal. Ok? Agora vamos mexer no bolso do servidor federal. Um aqui que vai ter o bolso reduzido. Artigo 11 da emenda 103. Vejam, como é até fevereiro de 2020. Por que fevereiro, professor? Porque essa regra aqui, a aplicabilidade dela é a partir de 1º de março. Está lá no artigo, na parte final, no artigo 36 da emenda. Então a aplicabilidade não é agora, é a partir da competência março de 2020. Qual é a sistemática, qual é a alíquota de contribuição previdenciária do servidor federal? 11%.
Quem ganha um salário mínimo paga 11% do salário mínimo. Quem ganha 30 mil paga 11% sobre 30 mil. Só que a emenda 103 agora permite a progressividade de alíquotas. E aqui eu fico muito, mas muito à vontade para falar, porque o que eu estou discursando como professor vai contra o meu interesse privado. Para mim, que sou da Advocacia Geral da União, que tem uma renda mais alta, um subsídio mais alto, a sistemática anterior era muito melhor. Só que aqui eu não posso falar como servidor, eu tenho que falar como professor, senão perca a credibilidade. A questão de alíquotas progressivas, quem ganha mais paga mais, atende ao princípio da equidade no custeio. Tá? É algo que eu sempre defendi para o regime próprio, mesmo me prejudicando egoisticamente falando. Mas eu tenho que ter um entendimento superior, mesmo que vá contra meu interesse, digamos, egoístico. No regime geral já era assim, empregado, 8, 9, 11% que vai modificar agora. A gente vai ver isso, modifica também no regime geral com alta sistemática a partir de março de 2020. E aí no regime próprio do servidor federal, a emenda modificou. A alíquota foi de 11 para 14, mas é um 14 que vai ser menos ou mais. É um 14, digamos assim, é um falso 14. É um 14 que não é 14, porque ele é ajustável. E aí mudou toda a sistemática, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. E essa sistemática nós vamos ensinar a partir de agora. Conforme falei, isso aqui só vigorará a partir de 1/3/2020, em razão do artigo 36 da emenda 103. Até que entre em vigor uma lei que altere a alíquota da contribuição de que trata o artigo 4º, 5º e 6º da Lei 10.887, que é a alíquota que é de 11% para todos os salários dos servidores federais, uma alíquota linear de 11%. Esta será equivalente a 14%. Só que é o chamado falso 14%, porque ele vai oscilar. Quem ganha menos vai ser menos de 14%, quem ganha mais vai ser mais de 14%. Vocês vão entender isso agora. Essa falsa alíquota de 14%, ela será reduzida ou majorada, considerando o valor da base de contribuição ou do benefício recebido, de acordo com os seguintes parâmetros. Quem ganha até um salário mínimo vai reduzir 6,5%. Depois eu vou trazer a tabela bonitinha, tá? Quem ganha acima de um salário mínimo vai reduzir 5%. Quem ganha de R$ 2.001 a R$ 3.000 vai reduzir 2% do 14%. Quem ganha de R$ 3.001 até 5.83945, que é o teto do INSS, fica zero, o 14 fica sem redução. E agora vai aumentar. Quem ganha do teto do INSS até 10.000, aí vai ter acréscimo de meio ponto percentual do 14. Quem ganha de 10.001 a 20.000 vai ter um acréscimo de 2,5% considerando o 14. Quem ganha de 20.001 até R$ 39.000 vai ter um acréscimo de 5% após o 14. E quem ganha acima de 39.000 vai ter um acréscimo de 8% em cima do 14. Então 14 por faixas é reduzido, é igualado e é majorado. Eu já fiz as contas e funciona assim. Quem ganha até um salário mínimo, 7,5%. Quanto é que o servidor federal que ganhava um salário mínimo pagava? Ele pagava 11%, vai pagar 7,5%. Praticamente não tem ninguém que ganha um salário mínimo de serviço federal. Aí daria 2,5%, 3,5% a menos. Só que isso aqui vai sendo feito por faixas. Se você ganha R$ 10.000, você vai decompondo por faixas. É como se calcula, vamos supor, o imposto de renda. É aquela conta que nós fizemos do maior e do menor benefício, e o menor benefício é reduzido por faixas. A segunda faixa, de 9%, vai para a faixa salarial de um salário mínimo até R$ 2.000. A terceira faixa com alíquota de 12%, de R$ 2.001 até R$ 3.000. A quarta faixa de 14%, de R$ 3.001 até o teto do INSS. A quinta faixa de 14,5%, do teto do INSS até R$ 10.000. A sexta faixa de 16,5%, de R$ 10.001 até R$ 20.000. A penúltima faixa de R$ 20.001 até R$ 39.000, 19%, e a última faixa com 22% acima de R$ 39.000. Se você ganha, vamos supor, R$ 10.000, você vai decompondo. Nós pegamos aqui, inclusive com base no slide oficial do governo, um cidadão, aqui falta um,
que ganha 30 mil reais, aplicava 11% sobre 30 mil reais linear, essa sistemática antiga que cai agora em março, e dava aqui 3.300%. Esse mesmo cidadão, a partir de março, que ganha 30 mil reais, a gente tem que decompor por faixa. A primeira faixa aqui vai aplicar 7,5%, R$ 74,75. A segunda faixa vai aplicar 9%, vai cortando o salário dele em faixas, 90,17. A terceira faixa vai aplicar 12%, ele vai pagar R$ 119,99. A faixa do 14%, ele vai pagar R$ 397,52. A faixa seguinte, 14,5%, ele vai pagar R$ 603,27. A faixa seguinte, ele vai pagar R$ 1.649,99. E a última faixa, ele vai pagar R$ 1.900. Quando você soma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 faixas, vai chegar em R$ 4.835,83. Pegando isso linear, uma alíquota efetiva de 16,11%. Ou seja, na temática atual, você pega a remuneração ou o benefício, se for acima do teto do INSS, em sendo aposentadoria e pensão, e vai colocando ele por faixas. E você vai calculando a contribuição previdenciária dele por faixas. Essa alíquota final efetiva é pegando o valor todo e vendo qual foi a alíquota final linear. Então, um servidor que ganha 30 mil reais na área federal, até fevereiro de 2020, a contribuição dele é 3.300, né? 3.300 reais. De 3.300 vai passar para R$ 4.835,83. Um acréscimo aí de praticamente R$ 1.500 aproximando. Quem ganha mais, paga mais. Isso me prejudica sim, porque eu tenho um subsídio. Não chega a 30 mil reais, mas é alto para os padrões de servidor federal. Mas em tese isso aqui é justo. Isso aqui é justo porque quem ganha mais tem que pagar mais, em termos, pelo menos, de alíquota progressiva. Evidentemente que ninguém quer perder o líquido do bolso, ninguém quer ter congelamento de salário por 2, 3 anos, como se avizinha, mas eu não posso criticar a alíquota progressiva porque tecnicamente é justo, é adequado. É por isso, inclusive, que eu vou fazer migração. A PEC paralela que deve passar em meados de 2020, porque ela passou no Senado agora no final de 2019, mas vai para a Câmara ainda, vai demorar muito. Você tem uma ideia, a emenda 20 é de 98. A PEC paralela, que foi a 41, é de 2003. Entre uma emenda para outra, demorou 5 anos. Então, a PEC paralela pode ser que nem passe ano que vem, se for modificada na Câmara, se tiver impasse. Mas se fala em reabrir para o servidor federal a questão da migração à Previdência Complementar, com essa alíquota aí bem maior e em outras situações, eu vou migrar para o antigo regime, para o novo regime, embora eu tenha integralidade. Já o servidor federal de salário mínimo, ele cai de 11 para 7,5. Ele pagava uma contribuição de R$ 109,78 e cai para R$ 74,85. Dificilmente vai se aplicar. Servidor de salário mínimo normalmente é de estado e de município. Servidor federal dificilmente vai ter uma remuneração total no valor de salário mínimo. Ok? Professor Frederico Amado. Então essas modificações são para os servidores federais a partir de março. Ok? Ok. Por causa do artigo 36 da emenda. É o contra-cheque de março que paga em abril. Então eu posso afirmar ao senhor que os estados e municípios do DF não serão afetados por essa disposição? Não. Porque tem uma regra expressa da emenda que eu já trouxe anteriormente, que prevê que a contribuição do servidor federal, do servidor do estado, do município, tem que ser pelo menos igual ao do federal, salvo se o RBPS não tem déficit financeiro atuarial, que poucos não têm. Então isso aqui, nos casos em que houver aumento, porque tem casos que vai reduzir como salário mínimo, mas tem casos que vai aumentar. Por exemplo, não tem nenhum servidor estadual, que seja do meu conhecimento, que ganha 30 mil reais, que paga uma alíquota total linear de 16,11%. Os estados normalmente estão em 14%, Goiás está em 14,25%. E aí, para os servidores estaduais e municipais que ganham mais, e que isso aqui, comparando com a atual sistemática do estado e município, vai aumentar a tributação a partir de março, isto vai se estender para estados e municípios. Isso em razão do artigo 4º, parágrafo 9º da emenda 103, que prevê o seguinte: até que entre em vigor lei complementar que discipline o parágrafo 22 do artigo 40 da Constituição Federal, aplicam-se aos regimes próprios a Lei 9717 de 98 e o disposto nesse artigo, estatuindo que, abre aspas, os estados DF e os municípios
não poderão estabelecer alíquota inferior à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o respectivo regime próprio de previdência não possui déficit atuarial a ser equacionado, hipótese em que a alíquota não pode ser inferior às alíquotas do regime geral. Então, salvo o Espírito Santo e alguns estados que eram territórios que não têm déficit financeiro atuarial, esse artigo 11 da emenda 103 reflete de modo automático para estados, DF e municípios, vírgula, nos casos em que vai ter aumento de tributação. Porque a depender do salário do servidor vai diminuir, aí não vai ter aplicação a estados, DF e municípios. Mas quem ganha, por exemplo, juiz, promotor, procuradores com subsídios mais altos, por certo, a sistemática do artigo 11, a exemplo do subsídio de R$30 mil no Serviço Público Federal, que gera, após a soma das faixas, uma alíquota linear de 16,11%, eu não conheço nenhum estado da federação que cobre 16,11% de contribuição. Então, nesse caso, vai aumentar a tributação das carreiras de Estado, de estados e municípios, quando, repito, o artigo 11 tiver uma alíquota efetiva maior do que estados e municípios. A não ser que não haja déficit financeiro atuarial, o que praticamente não existe em quase nenhum estado da federação. Ok? Bom, só ver o parágrafo 2º e 3º. O parágrafo 2º diz que a alíquota reduzida ou majorada, nos termos do parágrafo 1º, vai ser aplicada de forma progressiva sobre a base de contribuição do servidor, incidida cada alíquota de faixa de valores compreendida nos limites, conforme fizemos o enquadramento de faixas e mostramos um caso concreto. E vejam, aquelas faixas não ficarão naquele valor. Todo ano vão ser reajustadas pelo INPC. Já agora, em janeiro de 2020, já vai ter um reajuste. Ou seja, o servidor federal que ganha 30 mil vai ser mais do que 16,11, porque vai ter o reajuste agora em janeiro. O servidor não vai ter reajuste nenhum de salário, mas a contribuição vai ser reajustada. Olha que situação bem louca, né? Deveria pelo menos congelar enquanto não tivesse aumento. Os valores previstos no parágrafo 1º serão reajustados a partir da data em vigor da emenda constitucional, na mesma data e índice em que se der o reajuste dos benefícios do regime geral, ressalvados os casos do salário mínimo que vai se aplicar à legislação específica. Então, aquele caso do 16,11% seria hoje. Em março vai ser mais, porque vai ter o INPC em janeiro, pelo menos vai ter que aplicar proporcional. E aí o servidor federal fica numa situação difícil, porque se ele ficar congelado por 3, 4 anos, a contribuição dele vai aumentar, porque o INPC vai dar alguma coisa para elevar essas faixas. Vejam que situação absurda. Pelo menos deveriam segurar essa tabela enquanto não houvesse reajuste salarial. Vejam que situação totalmente absurda isso vai ficar. O parágrafo 4º, por sua vez, diz que a alíquota de contribuição do caput, com redução e majoração do parágrafo 1º, será devida pelos aposentados e pensionistas de quaisquer dos poderes da União, inclusive autarquias e fundações, e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria e pensões que supere o limite máximo estabelecido para o regime geral. Conforme vimos, haverá tributação, como já há no parágrafo 18, que foi mantido, do artigo 40 da Constituição. Aposentado e pensionista paga contribuição no que exceder ao teto do INSS 5839,45 para esse ano de 2019. Agora, tem uma peculiaridade. Hipótese em que será considerada a totalidade do benefício para definir as alíquotas. Olha que situação. O aposentado e pensionista continua pagando contribuição só se ele ganhar mais do que o teto do INSS no âmbito do Serviço Público Federal. Mas na hora de fazer aquele encaixe para as alíquotas, vai considerar o valor total do benefício e não o valor do benefício que superar o teto do regime geral, prejudicando, nesse caso, aumentando a carga tributária sobre aposentados e pensionistas. Gente, vai ficar pesado, ainda tem a possibilidade de ter uma contribuição extraordinária por medida provisória por até 20 anos no Serviço Público Federal. Você imagine a situação. E aí, quando abrir essa migração em 2020, vai ter migração em massa e eu serei um deles que vai sair. Eu já tomei, inclusive, essa decisão de migrar na próxima reabertura que virá com a PEC paralela, se passar em meados de 2020 ou até depois, porque uma PEC paralela na Câmara vai demorar. Se a Câmara modificar o texto, vai ter que voltar para o Senado, é algo que tende a não ser rápido. Para a gente fechar o curso de RPPS, nós vamos trabalhar com uma regra de transição que está no artigo 34
da Emenda Constitucional de número 103, que regula, é uma regra transitória para extinção de regime próprio. Professor pode extinguir regime próprio? Pode, ser muito comum em municípios, aprovam a lei municipal extinguindo o regime próprio. Aí o servidor efetivo passa do regime próprio municipal para o regime geral. E vai pegar uma certidão de tempo de contribuição no município e vai levar para averbar no regime geral. E quando o regime geral concedeu o benefício, aí o regime próprio, o município vai ter que pagar a chamada compensação financeira. Aqui foi previsto uma complementação que não existia, algo muito justo para os servidores de esferas de governo em que houve extinção do regime próprio. Eu vou explicar a partir de agora. Na hipótese de extinção por lei, de regime previdenciário e de migração dos segurados para o regime geral, serão observadas, até que lei dispõe sobre a matéria, os seguintes dispositivos pelo ente federativo: assunção integral da responsabilidade pelo pagamento dos benefícios concedidos durante a vigência do benefício extinto, bem como daqueles cujos requisitos já tenham sido implementados antes da extinção. O inciso 1 não é nenhuma novidade. Esta regra veio da Lei 97/1798, a Lei Geral de Regimes Próprios, que foi recebida pela Emenda 103 com status de lei complementar, até que venha uma futura lei complementar da União sobre o tema, conforme já explicamos. Quando o município, que é o grande exemplo, porque não teve nenhum estado que extinguiu, né? Quando o município extingue o regime próprio, ele emite CTC, o servidor municipal leva o tempo do regime próprio para o regime geral. E quando o regime geral conceder o benefício, o município vai ter que pagar a compensação financeira à União através do regime geral. No entanto, os benefícios ativos concedidos, como aposentadorias e pensões, assim como aqueles benefícios com direito adquirido, o INSS não vai assumir, é o município que vai ter que tirar. E aí fica um buraco no município. O inciso 1, repito, novidade nenhuma isso já estava desde 98 na Lei 97/1798. O inciso 2 é que é uma justa novidade. Previsão de mecanismo de ressarcimento ou complementação dos benefícios aos que tenham contribuído acima do teto máximo do INSS. Muito justo, justíssimo. Imagine que eu trabalho na prefeitura e ganho 12 mil reais. Estou pagando sobre 12 mil reais há 10 anos. Aí o prefeito manda o projeto de lei e a Câmara extingue o regime próprio. Eu vou ter que ir para o regime geral. O regime geral, o teto é R$ 5.839,45. E eu paguei por 12 anos sob 12 mil. E o INSS só vai me pagar, porque o INSS não está errado, não tem culpa, sob 5.800 e pouco no máximo. Nesse caso, como eu paguei acima do teto do INSS, o município vai ter que aprovar uma lei municipal dando uma compensação financeira para mim. Isto é novidade. Isto não existia na Lei 97/1798. E o inciso 3, vinculação das reservas existentes no momento da extinção exclusivamente. O que acontece? Tem muito prefeito honesto, mas tem muito prefeito ladrão. Já vi casos, não vou citar aqui nomes, etc., de prefeitos que queriam pegar um dinheirinho para desviar para alguma coisa, propunham à Câmara criar um regime próprio. O regime próprio, quando cria, ele arrecada muito, porque praticamente ninguém vai aposentar voluntário. É mais benefício por invalidez, atual incapacidade permanente, e por morte. Aí depois de alguns mandatos, vem um outro que extingue o regime próprio e tudo mais. Nesse caso, o dinheiro, e aí fica o rombo, o município vai ter que pagar compensação financeira para o regime geral, não vai entrar mais contribuição, vai ter que pagar os benefícios concedidos até cessar, os benefícios com direito adquirido. E tem prefeito que metia a mão nesse fundo. O fundo é afetado, o que arrecadou com contribuição previdenciária é afetado para pagar esses benefícios. E é isso que é feito aqui. Vinculação das reservas existentes no momento da extinção exclusivamente para pagamento dos benefícios concedidos e a conceder, ao ressarcimento de contribuições e a complementação de benefícios, conforme vimos no inciso 1 e 2, e também para pagar a compensação financeira à União, lá no regime geral, quando houver a emissão de CTC e a concessão do benefício do regime geral com tempo de contribuição municipal. Sendo que a existência de superávit atuarial não constitui óbice a extinção do regime próprio de previdência social e migração para o regime geral. É possível que municípios extingam regimes próprios, mesmo que eles tenham superávit, ok? Não é condição para a extinção do regime próprio, uma lei municipal, uma lei estadual ou lei federal. É possível que a União extinga o regime próprio? É. Só que hoje, como o teto é o mesmo, por novos servidores federais não vai mudar nada. Não muda. Às vezes até ficar melhor, porque as regras do regime geral são mais favoráveis. Bom, chegando aqui aos 35 minutos de aula,
Dou por encerrada a primeira etapa do curso, a etapa envolvendo o estudo de regimes próprios de previdência social. Na próxima aula, vamos iniciar a parte ligada ao regime geral, com um tema processual, com as novas regras mais restritivas para a competência delegada previdenciária da Federal para o Justiça Estadual. Um forte abraço para vocês e até lá.